no Brasil, mas tinha uma comunidade grande, mas a gente não ganhava campeonato, não tinha um cenário competitivo forte. Como é pegar do zero e construir e virar esse fenômeno que hoje é o time... Hoje o CS é onde o brasileiro é mais bem sucedido internacionalmente nos jogos competitivos. A história do CS do Brasil ela é bem longa, né? Eu comecei a jogar CS em 2003, tinha 12 anos, comecei com meus irmãos mais velhos, são 3 irmãos, né? Tenho 2 mais velhos e um mais novo que está aqui, inclusive. E, na verdade, o Brasil teve um grande celeiro de jogadores e foi muito bem também na época que eu estava ainda começando no game, que era muito novo, né? Então, por exemplo, de 2003 até 2006, o Brasil teve muitos e muitos jogadores, principalmente porque toda cidade tinha uma lan house, cara. Todo bairro tinha uma lan house. Vivia essa época muito, então, você pensa, vários corujão. Não é possível que só tinha noob, né? E o Brasil é muito grande, cara. Então, a gente tinha muitos e muitos e muitos jogadores. Então, dessa época de 2003 2006... eu ainda não tinha o patamar que eu tenho hoje de nível de jogo, então eu não participei do Prime, dos jogadores, mas tinha muita gente boa naquela época. E o Brasil foi campeão mundial em 2006, por exemplo. Pode crer. Ou seja, então a gente dizer que só depois que teve sucesso do CS é um pouco equivocado se a gente não puxar essa história lá atrás. Né? Pode Então, crer. 2003, 2006 foi uma fase de ouro. E uma coisa que aconteceu naquela época, que foi muito rara, a gente teve uma pessoa, que era o Pred, era um jogador do Rio de Janeiro, que o pai dele tinha uma condição financeira legal com as empresas que ele tinha, mexia com outras coisas. E ele resolveu apostar no sonho do filho dele naquela época e começou a investir pra caramba no MBR na época, que foi o do Paulo Veloso. Então esse cara deu condições num cenário que ainda não tinha condições de ter patrocinadores que levariam a gente pra Suécia pra treinar, competir. Esse cara tava lá, na paixão do filho dele investindo. E acabou virando a paixão dele também depois do futuro, né? Então, o Brasil teve uma representatividade muito grande no cenário já no começo, né? Pode crer. Só que nessa época, eu ainda estava jogando bairro contra bairro, house contra house, com meus irmãos, né? Indo para os primeiros torneios. E o que aconteceu com o CS foi que quando foi chegando... eu fiquei bom no jogo a partir de 2006. Fiquei muito bom no jogo, 2009 para 2010. Só que o jogo começou a cair muito, justamente quando eu fiquei muito bom. Então, 2009 para 2010 eram os últimos torneios que estavam rolando. Já era CSGO? Não, era CS 1.6 na época ainda. 2003, CS 1.5 e até outras versões anteriormente. 2006 para cima, tudo CS 1.6. CSGO só foi entrar em 2013. Então, a gente teve 2009, 2010 e 2011, mundialmente falando, o CS caindo em declínio. No Brasil, a gente perdeu a maior competição que a gente tinha, que era a World Cyber Games, que era a competição que fazia tudo girar. Todo mundo jogava o ano inteiro para ganhar o qualificatório do World Cyber Games. Você ganhava, você ia viajar, representar o Brasil. Tudo pago. Na época era a Samsung que patrocinava todo o evento. Então, quando esse campeonato cortou, a galera falou, vou jogar por qual motivo agora, né? Então, o ecossistema do CS, foi para baixo. E o que aconteceu foi que, era um jogo que eu amava muito, desde 2003 jogando. E eu vi que o cenário tava degringolando, não ia ter mais o que fazer. Eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa. E não vai ser a Valve. E não vai ser ela no momento, né? Porque eles têm essa... É um outro assunto que a gente pode entrar depois, mas a Valve é tipo assim, o deixa, jogo tá aqui, faz aí. Eles não é o pai que cuidar foi de nada. comprar cigarro. Mais ou menos isso. Fazem o jogo e se vira. Eles acabaram salvando o CS, trazendo o CSGO depois, né? Sendo sincero, eles fizeram... em 2013 foi a grande guinada, quando eles entraram com o CSGO, que eles eram uma nova vida. Só que essa nova vida só foi começar a aparecer em Europa primeiro e América do Norte primeiro. Obviamente, a gente está no Brasil, costuma demorar um pouquinho mais para chegar as coisas, né? Então, quando em 2009... E até a gente tem que ir um pouco mais atrás na história, mas aproveitando esse gancho, em 2009 eu já era um bom jogador e eu estava meio desencanando do CS já, porque eu vi que eu não tinha entrado no melhor time ainda, eu estava terminando o terceiro colegial, eu tinha que ir para a faculdade. E aí, em 2009, eu falei, na verdade, em 2008 eu prestei só pra entrar na USP. Eu tentei entrar em engenharia na USP. Cara, mala pra caralho. Só prestei USP. Burro pra caramba. Passei na primeira fase e devo ter sido um dos últimos da segunda. Não passei. Mas pelo menos almejava grande, né? Tem esse ponto. Não prestei mais nenhuma outra. Doido. Aí eu falei, eu fiz cagada. No outro ano, comecei a fazer cursinho. Então, em 2009, em maio, quando eu tava fazendo cursinho, eu lembro até hoje, morava em Itapetininga, tava com um colega meu de classe estudando em casa e recebi uma mensagem no MSN na época. Os caras me botaram num grupo, o melhor time do Brasil. Tava lá o treinador, o dono do time, Fênix, Beat, NAC. Eu falei, caralho, do nada. Já entendi o que era, né? Pra bom entendedor, minha palavra baixa. Eu já nem conhecia os caras direito ainda, pessoalmente, nada. E aí os caras me chamaram pro time. E aí foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, que foi, joguei 6 anos pra brincar, cheguei num nível alto. Tô quase que indo só para estudar agora para poder continuar a minha vida, né? Fazer alguma coisa no futuro. Mas apareceu a oportunidade que nunca tinha aparecido antes. E aí eu lembro de ter falado com a minha mãe até, tá aqui.
Falei, ó, mãe, não é por nada não, mas aconteceu um negócio que eu não tava esperando. Vou Tô pegar. estudando aqui faz 4, 5 meses, sem parar no cursinho, Tu tava mas ficando me bom chamaram de pro prova, melhor não? time. Ah, cara, eu sempre fui esforçado, mas nunca fui gênio, assim, de loucura, sabe? Entendi. Eu acho que eu acabei É que pra passando, passar em prova não tem que ser gênio. Tem que saber decorar as paradas. mas tem que estudar bastante, né? Pra É, passar em faculdade boa, sim. tem que estudar bastante. Sim. E aí, eu acabei que em 2009 eu falei, mãe, ó, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem como entrar no melhor time do Brasil pra começar a competir e ao mesmo tempo querer passar em cursinho. Já vi que não vai dar certo. Tem que Então me eu vou dedicar a apostar alguma numa coisa só. E, meu, minha paixão era o jogo, né? Não tinha como não escolher isso. Desde Mas cedo, ela, desde moleque. mas ela foi pra- pirou, cara. Pirou um pouco. Ela tá aí, ela Tá aí. pode até Ela contestar. pirou um pouco. O que aconteceu foi o seguinte. Cheguei pra ela e falei, mãe, ó, apareceu essa oportunidade. O pessoal já garantiu que a gente vai viajar pra 3 torneios. Tem um torneio na Argentina, tem um torneio em Barcelona, na Espanha. E eu tô afim de 100% nisso daí. Ela deu uma pirada, mas ela sempre me apoiou. Ela falou, ó, então vai, se dedica pra fazer isso daí. Só que eu quero que pelo menos você estude inglês então. Porque se você vai viajar pra outros países e tal, desenvolve seu inglês, que em último caso, só desenvolver teu inglês já tá valendo muito. Total. Então ela pegou Foi nesse uma excelente ponto. dica. Foi uma excelente Sim. dica. É. E pra ajudar, lá na cidade onde a gente morava, uma grande amiga da nossa família tem a Skill lá, que é a escola de ensino de inglês, então sempre me ajudou a estudar lá também. Ah, A que Janaína, massa. até mandar um beijo pra ela, me ajudou muito nisso. E aí eu falei, meu, é isso aí, vou embora. Dos 3 torneios que eu esperava em 2009, todos foram cancelados. Puta Então- merda. Calma que a história piora. Caralho! Barcelona não aconteceu, a Argentina muito menos, o outro nem lembro qual era, e vai vendo. Isso foi em maio que eu parei tudo pra jogar. Meu, minha rotina era acordar de manhã, assistir demo, que é assistir tipo replay de outros jogadores, treinar tarde sozinho e treinar de noite com o meu time. Isso aí 2, 3, 4 meses, 5 meses seguidos. Chegou perto de outubro, novembro, um cara do meu time saiu pro time rival, que foi o Beat. O nosso time era meio largado no quesito de que a galera já tinha vivido os anos áureos desde 2003, Eles 2004. estavam Então, desapontados. eles já com o estavam em cenário. 2009, tipo, Vai morrer. queriam, mas não era igual eu que queria pela primeira vez, sabe? Quando você Entendi. quer buscar pela primeira vez. Então eles eram muito bons, eram os melhores jogadores do Brasil, mas ao mesmo tempo treinar só aquelas 2, 3 horinhas, entendeu? Não vai estar lá maçante. E aí o Beat ficou incomodado com isso, porque é um cara que queria treinar muito, né? Assim como eu. E ele falou, meu, vou pro outro time, porque esse time aqui vai desenrolar. Aí ele pegou e ele saiu, faltando uma semana pro campeonato, que ia dar vaga pra China, que é o World Cyber Games que eu te falei. Aham. Essa aí eu juro que eu quase chorei. Foi uma das únicas vezes que eu quase chorei na carreira. Porque eram 5, 6 meses, apostando tudo no jogo. E, pô, minha mãe deixou ir jogar. Falei que é pra 3 campeonatos, não ia. E aí chegou na hora de jogar o campeonato, o time tava meio que Meteu um desmanchando. miguezão pra mim, né, filho? Foi mais ou menos isso. E aí a gente foi pra esse torneio. O rapaz que era do time deles, que era o PRD, entrou no nosso. O nosso foi pro deles. Só que a saída desse moleque meio que Estabilizou ligou o uma chama no nosso time. Ah! Do cara que não tava tão afim de jogar, falou o quê? Você vai largar nós no campeonato? E aí a galera também deu um gás, Que legal, entendeu? né? E Que aí foi um interessante. puta no campeonato que, na minha opinião, marcou a minha vida. Porque se eu não tivesse assistido aquele campeonato, eu não sei o que teria sido, porque foi um campeonato que me levou pro primeiro internacional, né? Entendi. Então foi o prime ali da minha escolha. Então se eu tivesse perdido aquele jogo na final, que rolou, né? Qualquer momento do campeonato, eu não teria nem de viajar pra fora. Então quem sabe já ia desencanar, sei lá. Não dá pra saber o que ia acontecer Mas depois. que louco que os caras animaram com a saída do cara, né? Porque Ficaram eu putos, na achei verdade, que era né? o... É, ficaram putos, mas É. é bom quando os caras pegam a raiva e usam pra um negócio produtivo, Exatamente. né? Foi isso que aconteceu. E aí a gente venceu esse campeonato. Foi o primeiro que eu fui pra China representar o Brasil pela primeira vez. E aí começou a surgir umas oportunidades, né? A história é longa, mas foi engraçado que em 2009 eu tive que escolher pela primeira vez o que eu ia fazer, né? E aí que foi rolando. 2010, a gente teve um investimento legal no Brasil. Tem um time que chama Complexity, até hoje existe. Time de CSGO, inclusive tá forte agora. Recente, o Codizeira que veio aqui, inclusive, tá Aham. completando pra eles agora lá. Ah, da hora. Ele é um time de um cara americano que também começou, 2000, 2001, um cara muito antigo no CS. Começou, E mas ele- começou jogando? Não, ele era o dono da equipe. Tá. Chama Jason Lake o nome dele, é um dono de time aí. Empresário do ramo. Ele é um empresário do ramo tá há muito tempo. E aí ele pegou, viu que o nosso time tinha potencial, em 2010 ele bancou o time brasileiro. Fez uma game house pra gente aqui em Santana, em São Paulo. Que da hora. Levou a gente pra alguns campeonatos. Tu então sabe quanto que começou ele a investiu investir. nesse projeto? De começo? Cara, na época, eu lembro que a época aluguel lá, em 2010, era uns 2 pau. Um apartamento pra cuidar do time, 2 pau. Acho que em 2010 é uma grana boa hoje, É né? uma grana, né? É. uns, Já é uma grana boa hoje, ainda assim, imagina na época, uns né? 4 pau, pelo menos, hoje em dia, É. com a inflação, né? Então aí ele, só de aluguel era isso, salário da equipe e tal, então ele já investia muito naquela época. E aí o time durou mais uns 8, 10 meses, eu acho, a gente foi pra algumas competições, ganhamos uma em Nova York, inclusive. Foi legal a experiência.
Só que ele também pulou do barco no final de 2010, porque a coisa tava muito mal no CS. Tava, O tipo, dono do time. o time acabou saindo Era do os Complexity. players que estavam deixando de jogar ou era o cenário competitivo que tava minguando? Não tinha gente assistindo. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? É. O World Cyber Games saindo do Brasil, acho que a própria comunidade já dá aquela desanimada. O campeonato lá fora cada vez menores, tipo, o negócio foi perdendo a Então, graça. até internacionalmente tava Foi, minguando, não era só no internacionalmente, Brasil. inclusive, sim. Mas isso era sintoma de um jogo que tava morrendo. Um jogo que tava morrendo, que não recebia muita atualização. Um jogo onde os grandes campeonatos, de repente, mudaram a sua estratégia. Tipo, a Samsung que fazia o World Cyber Games. Não vou mais fazer campeonato mundial de Olimpíada de Games, vou fazer outra coisa. Aí já perdeu essa Olimpíada Mundial de Games.